Olá a todos, a paz do Senhor a todos. Estou gravando aqui esse vídeo, meu irmão, em referência ao que nós temos visto nas redes sociais, pastores, de irmãos, né, que postam as coisas ou que fazem vídeo falando sobre a questão do armamento, né? Não vou aqui entrar no mérito de quem concorda ou quem não concorda. Cada um tem o seu entendimento sobre isso aí. Agora, trazer para dentro da palavra ou dar explicações, colocando a palavra de Deus, dizendo que Jesus Cristo é a favor dessas coisas, é uma grande mentira. E textos bíblicos vão nos dizer que isso não é verdade. As pessoas leem a palavra de Deus, entendem da sua maneira, não procuram estudar o significado daquilo que está sendo lido e quando acabar vão falando, postando as coisas e enganando o povo. Jesus nunca foi a favor do armamento das pessoas, principalmente das pessoas cristãs. Porque Jesus desarmou a todos com atitudes de amor, com atitude de entrega, com atitudes de carinho para com o ser humano. E tem algumas passagens bíblicas que ela vai dizer exatamente isso. Uma das passagens que nós encontramos é no Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e no versículo 22. Que ela vai dizer o seguinte: olha na tua Bíblia aí o que é que diz a palavra. Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos aqueles que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Jesus estava dizendo aqui, estava falando aqui, né, do momento exato lá no Getsêmani, que Jesus, os soldados romanos foram pegá-lo, foram capturar Jesus para prendê-lo. E Pedro lança a mão da espada e corta a orelha de um dos soldados romanos chamado Malcolm, e Jesus repreende, coloca a orelha no lugar e repreende a Pedro. Pedro, pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me mandaria 12 legiões de anjos? Então, Pedro. Então Jesus desarma Pedro na palavra. Pedro começa a entender que a luta de Jesus não era pela força bélica, não era pela arma, não era pela espada. Até porque os judeus esperavam um rei que viesse para lutar com armas bélicas, com armas pesadas, e como já tinha acontecido no Antigo Testamento. Mas Jesus não. Jesus vem com outro tipo de arma. Qual é a arma que Jesus usa? O amor, a piedade ao próximo. E Jesus continua dizendo: como, pois, se cumpriria as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Jesus vai dizer: Pedro, desse jeito as profecias não se cumprem, Pedro. Você atrapalha a profecia. Tem que se cumprir o que está dito a respeito de mim. E Pedro começa a entender. É por isso que Pedro, mesmo sendo um dos discípulos mais problemáticos para Jesus, mas ele é colocado como coluna da igreja. Assim como está escrito lá em Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Mas eu vou ler a partir do versículo 17, que diz: e Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Jonas, que Simão era filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Pedro entende que não é através da arma. Pedro entende que não é através da força que os outros tinham usado anteriormente que o mundo seria salvo.
e sim através de atitudes. E eu lendo algumas referências sobre a morte de Pedro, Pedro estava orando e o povo estava num local escondido e o povo clamava que Pedro fugisse, que fuja que vão te matar. E quando Pedro decide a fugir, quando ele vai saindo no portão, ele encontra com Jesus e Pedro começa a entender, e Jesus fala, e Pedro pergunta, por que estáis aqui, Jesus? E Jesus diz assim, eu vim para que fosse sacrificado pela segunda vez. Então Pedro começa a entender que ele seria perseguido, que ele seria morto e que ele seria crucificado, como Jesus foi. Só que Pedro decide a não ser crucificado como Jesus. Pede para que seja crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como Jesus, como o seu Senhor foi crucificado. Ou seja, a espada de Pedro, no momento que eles foram buscar Pedro, ela não foi usada. Porque Pedro entendeu naquele momento que Jesus tinha desarmado ele com a força bélica, com as armas bélicas, e tinha armado ele com o Espírito Santo do Senhor para que ele pudesse resistir à perseguição e o que ele iria passar. Então Pedro entende. Os cristãos de hoje pegam essa passagem, distorcem e quando acabar vão falar, vão dar embasamento no que a Bíblia não dá. Por isso é que a minha indignação diante do povo de Deus, que se dizem teólogos, que se dizem estudantes e praticantes do Evangelho, mas não conseguem decifrar o que está por detrás das entrelinhas do que Jesus fala. Jesus, ele não veio armar um povo. Jesus, ele veio salvar. E não é através, a palavra de Deus diz que aquele que fere com a espada, ele será ferido com a mesma espada. Não quer dizer que seja com a mesma arma que ele está usando, mas é com armas iguais, que outras pessoas podem ter também e vão ferir eles. E as pessoas não têm entendimento disso. Postam essas coisas, postam essas asneiras, postam essas besteiras. Gente, pelo amor de Deus. O mundo já está cheio de perversidade. E os cristãos vão embarcar nessa. Vão embarcar numa coisa na qual Deus não dá embasamento, Jesus não dá embasamento. Pelo amor de Deus. Nós somos o sal da terra. Nós não devemos nos contaminar. O que está acontecendo é que o dinheiro está cegando os grandes líderes religiosos, os grandes pastores, estão cegos pelo dinheiro, estão se corrompendo as almas, forçando as pessoas a fazerem aquilo que eles querem que seja feito para que se mantenha o bom estado que eles vivem hoje. Mas as ovelhas estão perecendo. A palavra vai nos falar também em Mateus sobre os falsos profetas. Quem quiser acompanhar, nos acompanha aí. Mateus capítulo 7, no versículo 22 em diante. Que diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartais de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos aqui estão usando a palavra de Deus para dar embasamento em alguma coisa. Mas a palavra de Deus diz que naquele grande dia, eles vão perguntar, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não curamos em teu nome, não fizemos maravilha no teu nome? E Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, afastais de mim. Vocês serão jogados nas trevas exterior, onde haverá pranto, choro e ranger de dentes. Jesus está dizendo que ele não faz parte dessa ideia, não faz parte dessas coisas. Jesus ele esteve no meio dos políticos na época dele. Aí vão dizer assim, mas irmão, você está doido? Não, estou não, irmão.
Os doutores da lei defendiam a sua classe. Os fariseus defendiam a sua. E tinha outras classes lá que defendiam e queriam que Jesus concordasse com as ideias dele. Mas Jesus nunca concordou. Nunca concordou. Pelo amor de Deus. Jesus, ele se abstia, se afastava. Ele pregava ali, combatia o farisaísmo, combatia os apologetas, combatia os doutores da lei e ele se retirava. Ele não ficava ali para estar ouvindo as coisas, não. No capítulo 8 de Mateus, Jesus vai falar sobre os que serão, na realidade, lançados fora. Capítulo 8, versículo 11 diz assim o seguinte: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, muitos que estão à mesa, se dizendo que são de Abraão, que são de Jacó, que são de Isaac, estão na mesa, mas estão profanando o nome de Deus, estão profanando o nome de Jesus, estão entregando a igreja aos salteadores, aos enganadores, porque estão falando em nome de Jesus. Porque pelo menos falando no nome de Jesus, mas tira os direitos, mas tira a dignidade do pobre. Jesus diz que esses vão ser lançados fora. E os que estão de fora, que ninguém dá nada por eles, vão ser colocados, vão ser postos na mesa e vão ceiar junto com Abraão, Isaac e Jacó. Pelo amor de Deus. A Bíblia fala também, Jesus falando também diz que aquele que faz pelo pequenino, não está fazendo pelo pequenino, mas está fazendo sim por Jesus. Mas aquele que tira do pequenino, não está tirando do pequenino, está tirando de Jesus. E ele receberá sua verdadeira recompensa. Aquele que dá ao pequenino, receberá recompensas no céu. Aqueles que tiram dos pequeninos serão lançados fora. E a comunidade evangélica, a comunidade cristã evangélica, não está atenta para a palavra de Deus. Estão cegos, estão surdos, estão igual às estátuas construídas pelas mãos dos homens. Que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não falam, e que tem ouvidos, mas não escutam. Agora tu sabe como é que tu defende a tua família? Quer saber? Abre aí o Salmo 127. Atenta para a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados no sono. Ou seja, meu irmão, a palavra de Deus está me dizendo que o Senhor me recompensa, que o Senhor me protege, que o Senhor me dá no sono. E Ele está me dizendo que se eu trabalhar, mas não atentar para a palavra do Senhor, mas se eu não atentar para a vontade do Senhor, em vão eu vou trabalhar, em vão eu vou vigiar. E tudo que eu tiver, por mais que eu tenha uma arma em casa, por mais que eu tenha uma arma para sair na rua, mas se eu não estiver no propósito do Senhor, eu não vou conseguir me defender, porque a minha confiança, a confiança do servo de Deus tem que estar no Senhor. Não tem que estar em homem, não tem que estar nos políticos, não tem que estar em ninguém. A confiança do ser humano tem que estar no Senhor. Vamos deixar de baboseira de dizer que os políticos da atualidade vão nos proteger, que os políticos da atualidade, seja quem for, que seja eleito ou que não seja, que eles vão nos dar coisas boas. Não vão. Quem vai me dar alguma coisa que de bom é o Senhor Jesus. Mas se eu atentar para a palavra dele, meu irmão, que fique essa reflexão para todos nós neste dia. Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus os guarde de todo mal que possa vir sobre a tua vida. Em nome de Jesus, seja abençoado o teu dia.